Salve, salve pessoal! Espero que esteja todo mundo escapando, espero que esteja todo mundo bem. Aqui é o professor Samuca na área. Vamos aí dando sequência aos nossos vídeos, ao nosso vlog aí, tentando falar de várias questões, de várias temáticas. Em primeiro lugar, queria pedir para você aí, se possível, se você puder, se você deixa o seu like, se você deixar o seu comentário também, aí no canal, ajuda a gente a compartilhar, a gente seguir trocando essa ideia, né, que é muito importante para nós, que a gente consiga seguir fazendo esse debate, né, essa reflexão que a gente vem tentando fazer nesse canal, né, falando um pouco de história, falando sobre literatura, falando um pouco sobre cultura, falando um pouco sobre arte, falando sobre filme, enfim, as coisas que eu curto, as coisas que têm acontecido ao meu redor, né? Espero que você possa ajudar nesse projeto. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Sempre lembrando que a gente tem um Apoia-se, eu tenho um Apoia-se, que é para fortalecer esse canal e outros projetos ligados a algumas coisas que tenho escrito, algumas coisas que tenho tentado fazer virar aí, né? E claro, eu sei que a gente faz parte de um projeto também coletivo, e sem os outros, sem o próximo, sem vocês a gente não vai conseguir fazer virar praticamente nada. Tem uma questão muito forte do meu, né, das questões que a gente elabora, né, do meu trabalho, mas tem muita coisa que a gente precisa dos demais para conseguir tocar. Fala pessoal, então, essa semana vamos trocar uma ideia mais ligada algumas temáticas que eu tenho pensado. Essa semana andei aí pensando muito ligado a algumas questões que têm acontecido muito aqui na minha região, né? Uma delas é prestar aí uma espécie de meio uma menção solidária às questões da crise climática que tem acontecido, né? Aqui no Rio Grande do Sul, da onde eu falo, várias regiões devastadas, várias regiões destruídas, pessoas mortas, desaparecidas, desabrigadas, né? A gente tem vivido aí cada vez mais, a gente tem descoberto que a questão climática não é uma falácia, né? Cada vez mais a gente tem descoberto que a questão das questões climáticas, das mudanças climáticas, do efeito estufa, da acidificação dos oceanos, do derretimento das geleiras, do aumento do nível do mar, dos oceanos, enfim, isso não tem a ver somente com o discurso de quem é da esquerda e etc., como andam falando, né? A gente tem visto que isso é uma realidade, né? Questões que era para a gente viver, segundo algumas projeções lá em 2050, 2060, estão sendo vividas agora, né? E são questões muito extremas, questões complexas que a sociedade não está preparada, né? Ligada propriamente, né? Principalmente a relação de como a gente tem feito e estabelecido essa relação com a própria natureza, da qual a gente faz parte, né? A gente fala assim, natureza, né? Como se fosse fora da gente, mas principalmente por essa ruptura metabólica que a gente tem feito, né? Que a gente realizou, né? Tem um pesquisador, um professor em inglês, né, que é o John Bellamy Foster, que fala sobre muito isso, né, que a gente no processo capitalista, no processo de industrialização na nossa sociedade, a gente produziu aí uma ruptura do metabolismo, né? Existe um metabolismo social, vamos se dizer, de sociedade e natureza, e nos últimos 200 anos a gente fez essa ruptura, né? Ligado à emissão da queima de petróleos fósseis, na emissão de dióxido de carbono e outros gases, né, que produzem o efeito estufa, o aquecimento do planeta, enfim, e geram todas essas alterações, né? Então, tem muita gente desabrigada, gente que perdeu as suas casas, que perdeu o seu lugar, a sua história, né, a sua cultura, prestando uma solidariedade para todo mundo, né, que está nessa luta aí, né, e todas as cidades, municípios, autoridades que estão envolvidas na relação de tentar resolver os problemas e mitigar, enfim, né. Pessoal, essa semana eu estava muito pensando assim, para além dessas questões, aqui na cidade onde eu falo, de Rio Grande, a Universidade Federal de Rio Grande, ela é uma universidade uma universidade interessante, porque a sua fundação ela tem uma relação muito ligada com o processo das ditaduras militares, né? Aqui Rio Grande é a cidade do Golbery, né, Couto Silva, né, que foi ministro durante a época da ditadura e foi um dos principais orquestradores e elaboradores da ditadura militar, né? Foi coordenador do SNI, Segurança Nacional.
E a FURG tem uma ligação muito forte, teve uma ligação muito forte, principalmente com a questão da ditadura, né? E recebeu principalmente o apoio na sua construção, no seu projeto, na sua organização no seu início, né? Principalmente ligado aos militares, né? Principalmente por Rio Grande ter sido uma área de segurança nacional, né? Tem toda uma ligação com a Marinha, Exército, enfim, tem toda uma espécie de ser uma região de tipo de fronteira, com um porto, um superporto, enfim, né? E no período da ditadura, né, houveram vários expurgos, né, ou seja, vários professores, pessoas que foram perseguidas e que foram expulsas da universidade, enfim. E agora, agora no mês de abril, né, a coordenação da universidade, a reitoria e suas autoridades, né, resolveram cassar os títulos, né, honoris causa, de algumas pessoas que foram beneficiadas, né, durante esse período na universidade, né. A gente tem o almirante Maximiliano, né, que foi um dos principais criadores lá do projeto Exantar, do que era o início do projeto Exantar, não lembro como era o nome na época, mas que foi um dos principais, um dos caras que trouxeram o navio Canopus, que era um navio que torturavam pessoas, militantes e outras pessoas, né? E que nos registros da Marinha está como um navio de ciências, né? De pesquisa científica, enfim, mas foi um navio que torturou, que serviu para torturar pessoas, né? Para prender algumas pessoas, trazer encarcerados algumas pessoas, um navio que veio do Rio de Janeiro para cá. E alguma dessas outras pessoas, assim como o próprio Golbery, o movimento de que essas pessoas, né, que estavam muito bem alicerçadas durante o período da ditadura, que receberam pela própria universidade, né, que ajudaram a construir, né, e os seus títulos honoris causa foram cassados, né, e deu uma treta aí com a Marinha, enfim. E a questão interessante é essa, né, cara? Porque na verdade, durante o processo da ditadura militar, né, os militares, com os seus intervencionistas, enfim, né, eles fizeram o que eles quiseram. Né? Eles demitiram as pessoas sem causa. Ah, essa pessoa aqui é um comunista, essa pessoa aqui é um militante, essa pessoa é isso. E demitiram várias das pessoas, né, sem nenhuma explicação, né? E hoje, né, no processo democrático, que está pensando principalmente não é a importância do Golbery, a importância técnica do Maximiliano, a importância que ele teve na Marinha, mas sim a sua participação na quebra dos direitos humanos, né? E esse processo de tentar repensar e de tentar caçar os títulos honoris causas vem principalmente nessa relação de pensar que a universidade ela tem um compromisso com os direitos humanos, com a sociedade, com o ecossistema costeiro, como é o lema da universidade aqui da FURG, mas com o desenvolvimento da sociedade, não com os processos não democráticos. Né? Então acho muito acertada que a reitoria e as suas autoridades usaram esse processo democrático para repensar essas questões que por outros tempos nunca ninguém quis tocar, né? Parabenizar pela coragem, agradecer pela coragem, né? Dessas pessoas que estão à frente disso, né? E uma questão importante que no primeiro movimento que a universidade fez para tentar repensar esses títulos, né? Teve manifestação da Câmara do Comércio, teve manifestação de sindicatos de empresários, né, da própria Marinha, para dizer, ó, a universidade ela está fazendo um revisionismo histórico, né? E é interessante a gente pensar isso, né? Porque a história ela não é, quando eu falo assim, principalmente da história, a história não é somente a gente pensar as questões do passado. Essa questão que está acontecendo, essa treta toda que está acontecendo, né? Ela existe porque, na verdade, existe uma questão de contra-ideologia. Ideologia dominante quer que que essas pessoas que foram torturadores, que foram organizadores... Imagina o Golbery, cara. O Golbery foi um dos primeiros... Desde a década de 50, o cara vem recebendo treinamento, né, em escolas norte-americanas, militares, né, para organizar o golpe militar no Brasil, e organizou e aconteceu, né? Mas também teve várias outras quebras de direitos humanos, vários outros crimes cometidos, né? E muitas outras coisas que a gente não sabe, que o próprio processo, o período da ditadura militar, era um período de que perseguia quem dava informações, quem denunciava era morto,
quem denunciava tinha sua família torturada, desaparecida, né? Mas que muitas das coisas a gente sabe hoje, e mesmo hoje precisa-se de muita coragem, de muita força para poder denunciar, para poder bater de frente, né? E isso é uma questão importante, né? Então veja só, né? Na época da ditadura, enquanto essas pessoas estavam fazendo o que elas queriam, e elas achavam que isso nunca ia voltar, né? E hoje estamos vivendo um processo democrático e hoje é mais do que importante a gente reforçar, lembrar. E isso não é um revisionismo histórico. Isso, na verdade, a gente fazer justiça. A partir do momento que a gente pega e senta e vê, ó, essas pessoas torturaram, essas pessoas prenderam, essas pessoas cometeram muitos crimes, né, foram extremamente violentas, a gente está fazendo justiça, né, e reconhecendo principalmente por parte do próprio Estado, né, que foi o próprio Estado brasileiro que cometeu essas injustiças com o seu próprio povo, né? E quando a universidade faz isso, ela acaba, né, tentando ter esse cuidado também. Não é somente por bater de frente com marinha, com exército, com as forças armadas, mas é principalmente de reforçar a relação com a democracia, seu compromisso com a democracia, com a educação, com a relação humanista, né? E pensando nisso, né, isso é muito importante para a gente ver e para a gente pensar o como a história ela não é algo lá do passado, saca? Ela não é algo lá do passado, ela é algo de agora. É a forma como a gente usa, que a gente interpreta, que a gente lê o nosso momento de agora. Né? A gente vai ter uma relação com o passado, a gente pensa coisas que talvez possam estar ligadas no porvir, né? Mas para isso a gente pensa o agora com essas categorias e com essa forma como a gente está pensando e está vivendo o agora e o ontem, sabe? E a história ela tem essa relação dessa circularidade, né? E essa questão é importante para a gente pensar isso, né? Como a gente precisa estar ligado, antenado, né? Para que a gente consiga repensar e fazer aí pensar processos de justiça na nossa sociedade. O Brasil tem um problema muito sério com a relação das ditaduras militares, enfim, a gente tem o Chile, a Argentina, outros países que conseguiram pensar, né, processos de reparação, pensar processos de memória, pensar processos de reestruturação da sua sociedade a partir das ditaduras militares que aconteceram lá. Né, que são contemporâneas da ditadura do Brasil, né? Ou seja, a gente teve uma ditadura de 20 anos, saca, gente? E a gente não consegue debater algumas questões que são centrais, né? Quando a gente começa a debater essas questões, a gente está fazendo revisionismo histórico e etc. E não é revisionismo histórico. A gente tem que compreender que um Estado, né, apoiado por várias frentes, apoiado por vários sujeitos, cometeu milhares de crimes contra o próprio Estado. Né? E aí vai ter assim, mas estavam lá lutando contra os comunistas, cara. Se comparar o que tinha de comunista dentro do país, o que era ser comunista, sabe? Tipo assim, é uma piada, né? A gente pega aí, tem militantes, pessoas que foram presas porque, sei lá, tipo, comporam uma música e que os militares da época achavam que estavam falando que era uma música comunista. Então, assim, é um tempo, sim, sempre a história ela é circular, né? Eu acho que a gente tem a ascensão dos projetos de extrema-direita no Brasil, né? O próprio bolsonarismo e outras frentes de direita e de extrema-direita comprovam isso, né? Que a história ela é cíclica, as questões elas voltam, elas retornam, né? Mas é importante também a gente assumir esses debates, principalmente nesses espaços de poderes, né? Então, assim, parabenizo a reitoria da Universidade de Rio Grande, as suas entidades, os seus grupos, os professores, né, técnicos, pessoas que estão envolvidas nisso e que fizeram isso acontecer. Isso é extremamente importante, né? E que a gente possa começar aí, né, um caminho da gente conseguir construir mais perspectivas democráticas, perspectivas de cultura, perspectivas críticas, né? E não somente assim pensar, porque o cara é isso, porque o cara é PT, o cara é esquerda, o cara é comunista, o cara é... Enfim, a gente precisa, nesse processo de reconstrução, né, de muitas tretas que a gente tem no nosso país, a gente precisa de cultura, a gente precisa de educação, a gente precisa de música, a gente precisa de filme, a gente precisa de livro, a gente precisa pensar, a gente precisa ser mais crítico, a gente precisa ter uma relação muito mais, repensar nossa relação com a natureza, com o meio, né? Então a gente tem várias coisas para resolver. E no meio de uma barbárie, e desculpar as barbáries, fazer de conta, passar pano para as barbáries, eu acho que é uma coisa que a gente não tem que fazer e a gente precisa se posicionar. Né? As pessoas precisam se posicionar, pensar, enfim. Né?
Então era isso, gente, né? Queria pedir para vocês também aí se dar sequência, se vocês quiserem se inscrever no canal, se vocês quiserem compartilhar, né? Comentem algumas outras coisas que a gente pode falar aqui, né? É, no próximo, lá no Spotify, né? Ainda essa semana eu vou estar largando um material, um conteúdo ligado a Maria Carolina de Jesus, né? Relação à sua autoria do Quarto de Despejo, né? Pensando em algumas relações também com a ditadura, né? Que essa autora escreve, faz uma denúncia muito complexa, né? E poderosa de dentro da ditadura militar, uma mulher negra, pobre, favelada, né? Mas é isso, né? E pedir que vocês sigam acompanhando e que a gente possa se ver. Até a próxima, pessoal. Tamo junto.